Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Então ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e verás. No entanto, o especialista em leis, querendo justificar-se, disse a Jesus: Mas quem é meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, que chegou ao lugar, passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo nas suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. Então Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos três foi o homem mais próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista respondeu: Aquele que praticou a misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia de Santa Faustina, a Santa da Misericórdia. Consequentemente, o Evangelho de hoje também demonstra essa misericórdia que compadece do outro, uma misericórdia que tem compaixão com a outra pessoa. Vejam que Jesus inicia o Evangelho com um questionamento. O questionamento que na vida nós vamos escutar muito de outras pessoas. Até porque muitas das vezes, quando nós aceitamos seguir a Jesus, quando nós aceitamos tomar a nossa cruz do dia a dia, nós também estamos aceitando que nós vamos passar por isso. E que muitas das vezes essas pessoas vão perguntar para a gente certas coisas. Umas nós vamos saber responder, as outras nós vamos ter que usar da sabedoria que Deus nos envia. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje quer nos dizer. Nem sempre todas as respostas estarão ao nosso pé, mas quando nós não sabemos responder, o Espírito Santo responderá por nós na sua sabedoria. E é por isso que nós devemos sempre clamar o Espírito Santo. Vejam que o Evangelho de hoje se inicia com uma pergunta tanto quanto tentadora. Os doutores da lei queriam, na verdade, tentar Jesus, porque com qualquer palavra que Jesus falasse, eles conseguiriam prender Jesus e até torturá-lo por tudo aquilo que ele falava. Então, eles viram para Jesus e falam: Mestre, qual é o meu próximo? Então Jesus responde de uma maneira muito bonita: quem é o próximo que nós devemos ajudar? Vejam que essa mesma pergunta, esse mesmo mandamento, Jesus reformula e Jesus muda ele para uma nova fórmula. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, virá amar ao próximo como Jesus amou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vejam que o mandamento se transforma, ele muda, ele se modifica.
E por que Jesus coloca esse como eu vos amei? Com os discípulos e não coloca com os doutores da lei? Porque vejam que interessante. Jesus amava os doutores da lei, mas os doutores da lei não respeitavam Jesus. Então, qualquer vírgula que Jesus colocasse ali poderia manifestar-se que ele estava sendo criminoso. O que eu falei atrás. Jesus então utilizou da sabedoria. Vejam que interessante. No dia da Santíssima Misericórdia, da Infinita Misericórdia, nós aprendemos a usar da sabedoria, dos dons do Espírito Santo, que sem eles nada é possível. Vejam só, Jesus então utiliza da sabedoria e coloca uma indagação. Certo dia, um homem foi até uma cidade e a caminho dessa cidade ele caiu nas mãos dos assaltantes que bateram nele, torturaram ele e deixaram ele quase morto. Passou um sacerdote, olhou para ele e seguiu para outro caminho. Passou um levita, deu ré e não foi embora. Passou um samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Por que Jesus coloca o samaritano? Porque a Samaria, a gente viu isso semana passada, mas novamente eu friso, os samaritanos eram muito discriminados. Porque eles eram considerados, a região samaritana era considerada uma região pagã, uma região que não tinha Deus no coração. E era por isso que Jesus utilizou deste samaritano, porque até mesmo aquele que parece que não pode nos amar, pode nos amar. Vejam que interessante. O amor transforma. E este é o primeiro frisar do evangelho de hoje. O amor pode transformar. Se uma pessoa ama a outra, ela está disposta a transformar todas as suas ações para ficar com o outro. Amor não é só de desejo. Ah, por que eu amo ele? Porque ele é bonito, inteligente, ele gosta de mim, me dá flor todo dia. Isso não é amor. Amor é quando eu me transformo, é quando eu me dou, é quando eu me sacrifico para ver o outro feliz sem nada em troca. E este é um amor do exemplo de Jesus. É um amor misericordioso. Quando nós amamos do jeito que Jesus amou, nós conseguimos ser como este samaritano do Evangelho de hoje. Amar também é se doar. O amor não tem aparências. Eu não amo ele porque ele é bonito, mas eu amo ele porque ele precisa do meu amor. É isso que nós devemos entender no nosso coração. O amor é aparências. O amor é ações. O amor não é aparências. E aí, Jesus segue o evangelho e pergunta para o especialista: na sua opinião, qual dos três agiu de misericórdia? Aí Jesus responde, aí o sacerdote respondeu: o samaritano agiu de mais misericórdia para com ele. Então ele vira para aquele sacerdote e diz: vai e fazes a mesma coisa. Nós não devemos somente olhar as ações do outro e dizer: ah, mas aquele ali fez o certo. Não, aquele ali fez errado. Aquele ali fez isso, aquele ali fez aquilo. Nós devemos olhar as ações de Jesus. Olhar as ações de Jesus é só prestar atenção na missa? Claro que não. Eu participo da missa, eu escuto aquilo que Deus tem a me falar, mas eu também faço a mesma coisa. Quantas vezes Jesus já disse essa frase nos evangelhos? Vai e fazes a mesma coisa.
Inúmeras vezes Jesus diz esse evangelho. Para quê? Para que nós fizemos o nosso olhar nessa frase. Eu não devo somente, ao encontrar Jesus, passar diante com as mesmas ações que eu faço diariamente. Eu devo olhar Jesus e, a partir deste olhar, criar uma nova perspectiva de vida. Ir e fazer a mesma coisa que Jesus fez. Ir e dar o mesmo ensinamento que Jesus deu. E assim nós entraremos na vida eterna. Que no Evangelho de hoje, então, nós saibamos fazer tudo isso. Todas essas ações para a nossa vida, que são ações importantes para nós. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.